Olá, eu estava pensando, há dias atrás me despertei e olhei para os meus filhos e pensei a responsabilidade que um pai sente pelos filhos de ter que cuidá-los, tem que protegê-los, tem que nutri-los, tem que suprir as necessidades deles. E ser pai, quem é pai ou mãe sabe a responsabilidade do que é ter um filho e ter que cuidar dessa pessoa, desse ser que Deus colocou em nossas mãos para nós cuidarmos. Eu comecei a pensar que a responsabilidade, a mim como ser humano, me transformou, me mudou em outra pessoa. Eu antes pensava mais em mim mesmo, nas minhas coisas, nos meus pensamentos, objetivos pessoais, mas agora eu percebo-me que quando eu vou pensar em alguma coisa, eu estou sempre no último lugar da lista. Primeiro está os meus filhos, minha casa, minha esposa, a obra de Deus, e eu estou lá sempre lá no último. E isso não trouxe tristeza ao meu coração, pelo contrário, me alegrei porque senti que como ser humano eu cresci e evoluí como pessoa por causa desta responsabilidade que Deus colocou em minhas mãos. E eu lembrava-me que quando Deus criou o ser humano, criou Adão, a primeira coisa que Deus faz com Adão é lhe dar uma responsabilidade. Diz a palavra que Deus colocou Adão no jardim do Éden e lhe deu o jardim para ele cuidar, nutrir e lavrar. E diz a palavra que Adão não cuidou bem do jardim que Deus colocou na mão dele para entregar. Diz a palavra que Adão se vendeu, por assim dizer, ao inimigo e colocou aquele paraíso nas mãos do inimigo. E eu pensava para mim mesmo que todas as coisas que Deus tem colocado nas minhas mãos são coisas boas. E eu comecei a pensar quantas vezes eu já estraguei, por assim dizer, paraísos que Deus colocou na minha mão. Paraísos que, com as minhas más decisões, com os meus erros, com os meus defeitos, eu transformei em lugares que já não são paraíso. Em lugares que agora têm espinhos, têm cardos, têm dificuldades. Você pergunta, o que é que queres dizer com isso, Jonathan? Quero dizer quantas pessoas Deus colocou no meu caminho para eu, de alguma maneira, não cuidar, mas sim ser amigo, acompanhar e cuidar da pessoa, e eu falhei. Quantas coisas Deus... Eu comecei a pensar quantos paraísos, quantos Édens, por assim dizer, Deus colocou nas minhas mãos para eu cuidar. E eu tenho falhado. E Deus falava ao meu coração que Ele sempre nos dá uma nova oportunidade, colocando coisas novas nas nossas mãos para nós cuidarmos e cuidarmos bem. E comecei pensando na parábola dos talentos, que Jesus fala, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Então, a verdade é que sempre Deus coloca alguma coisa na nossa mão para nós cuidarmos. Agora, a minha pergunta para mim mesmo foi: o que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar? Será que eu estou cuidando bem? Eu tenho filhos, tenho uma esposa, tenho uma casa, tenho uma igreja, tenho um rebanho, tenho pessoas que me admiram, tenho pessoas que dependem de uma palavra minha, tenho pessoas que estão com os olhos postos delas em mim. E eu pergunto, será que eu tenho cuidado bem? Será que eu estou será que eu estou a dar o meu melhor com o jardim que Deus colocou em minhas mãos? Eu disse, Senhor, eu não quero transformar mais os Édens que tens colocado em minhas mãos em infernos, porque por Adão cuidar mal do Éden, o Éden deixou de ser um Éden e passou a ser um inferno. Sabe que Deus nunca nos entrega coisas más nas mãos. Deus coloca coisas boas nas nossas mãos e nós, com as nossas más decisões, com as nossas más atitudes, nós destruímos os paraísos, destruímos os Édens que Deus coloca nas nossas mãos. Deus lhe entregou uma família nas suas mãos. O que é que você está fazendo com a sua família? Deus colocou uma casa para você cuidar. O que é que você está fazendo com essa casa? Deus lhe entregou filhos para você cuidar. Deus lhe colocou uma responsabilidade para você cuidar. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Porque diz a Bíblia que nos últimos dias, quando nós estivermos perante Ele, e isso é uma coisa que eu sei que vou estar um dia perante Ele, e Jesus vai me perguntar, o que é que tu fizeste com aquilo que eu coloquei na tua mão? Vamos nos despertar, amigos.
vamos ter mais responsabilidade com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e não vamos transformar os nossos Édenes em infernos pelas nossas más atitudes ou pelo nosso mau cuidado. Foi a Adão que Deus deu a responsabilidade de cuidar do Éden. Deus tem colocado coisas nas nossas mãos para nós cuidarmos. Vamos cuidar com todo o amor, com toda a intensidade, porque um dia teremos que prestar contas diante do Senhor. O que é que fizestes com aquilo que eu coloquei em tuas mãos para cuidares? Pense nisso. Que Deus abençoe.